Muito bem, é hora de nós começarmos o nosso top 10 da banca Fundação Sesgran Rio e vamos falar agora sobre concordância. Veja, o nosso tema está escrito aí concordância verbal e nominal. E aí, meu amigo, esse é o tipo do assunto que cai sempre em prova, não só da Fundação Sesgran Rio, como de qualquer outra. É importante que você anote tudo que a gente falar, justificando o nome do curso. Para você que já fez os outros módulos, você já sabe. Mas para você que está pegando esse de primeira, ele será composto de 10 questões da banca Sesgran Rio, todas 10 versando sobre concordância, e a partir de cada uma das questões nós vamos desenvolver o conteúdo. Eu preciso, portanto, que você imprima o PDF para que você faça as suas anotações. Preciso que você, se possível, tenha um local onde anotar tudo isso aí. Eu tenho dito aqui que é muito comum que as pessoas hoje anotem em ficha. Porque se você faz um fichário, você depois coloca tudo em ordem alfabética. E quando você precisar de achar alguma coisa, fica mais fácil do que folhear no seu caderno. Bom, quando a gente fala do assunto, né, de concordância, a gente sempre define a concordância como um processo de ajuste. Isto é, a concordância, como o nome já sugere, ela tem que ser um acordo. Estar em concordância com alguém é estar de acordo com esse alguém. E a concordância, ela tem o seu padrão de concordância nominal e o seu padrão de concordância verbal. É muito raro que você encontre na Fundação Sesgran Rio uma questão de concordância nominal. Tem, mas é muito pouco. Ou quando tem o caso ou outro de concordância nominal, ele é cobrado na questão de concordância verbal, as duas juntas. Eles pedem que você analise a concordância das frases. Mas na maioria você vai ter concordância verbal. A concordância nominal, ela é um acordo entre um termo que é um substantivo. Nós temos o nosso módulo de classes gramaticais, e lá no módulo de classes gramaticais eu trabalhei o conceito de substantivo. E o adjetivo que a ele se refere também está trabalhado no módulo de classes gramaticais. Então, se eu tenho um adjetivo no feminino, é porque ele se refere a um substantivo no feminino. Se eu tenho um adjetivo no masculino plural, é porque ele se refere a um substantivo masculino plural. Por que concordância nominal? Porque, como eu disse lá no módulo de classes gramaticais, a gramática diz que o substantivo é a palavra que dá nome. Nome a pessoas, nome a objetos, nome a lugares, nome a nome de tudo. E o adjetivo é não só uma qualidade, mas é um termo qualquer que se refere ao nome. Geralmente é realmente para qualificá-lo, dando características positivas ou negativas, né? Então, se a gente fala assim, alunos esforçados são bem-sucedidos. Eu não tenho aqui nenhum artigo na frase, ou a, um ou uma, mas eu posso dizer que alunos é um substantivo. Você deve estar se perguntando, mas o que o artigo tem com isso? É porque para a gente localizar onde estão os substantivos, é importante que a gente localize onde estão os artigos. Então, eu poderia colocar os alunos. Então, se a palavra não tem o artigo, mas ela admite a anteposição de um deles, ela é um substantivo. Aqui, ó, esforçados está no masculino plural porque está se referindo aos alunos. Se fosse uma aluna, seria uma aluna esforçada. Logo, a palavra que se refere ao substantivo é um adjetivo. E esse processo aqui, ó, é o processo de concordância nominal. Pela mesma forma, bem-sucedidos não poderia estar aqui como bem-sucedida. O bem-sucedida estaria, por exemplo, se fosse a pessoa.
A pessoa bem-sucedida. Bem-sucedidos são os alunos. Então, se a palavra bem-sucedido se refere ao substantivo, ela é um adjetivo. E o acordo entre alunos bem-sucedidos também é um caso de concordância nominal. Então, definir para vocês o que é concordância nominal, que faz parte aí desse nosso assunto tão importante até para quem vai fazer redação. Na redação, você não tem que saber o que é artigo, o que é substantivo, mas numa redação você tem que saber a classificação dos termos. Estou consertando aqui uma coisa, gente, porque eu digitei errado aqui de cara na questão. Agora sim, olha a questão número 1. A frase em que a concordância verbal se realiza de acordo com a norma padrão é. E aí vocês estão vendo, circulem aí quem baixou o arquivo, no enunciado, a expressão concordância verbal. Então, antes de fazermos a questão, eu tinha definido a concordância nominal e agora eu estou definindo a concordância verbal, que, como eu disse, é o que vai cair bastante em prova. E a concordância verbal é o acordo que se faz, obviamente, envolvendo o verbo. Verbo também é uma palavra que pode ficar no singular ou no plural. E o singular do verbo ou o plural do verbo depende de um termo que é o sujeito. O sujeito não é necessariamente quem pratica a ação, mas o sujeito é aquele que, estando no plural, leva o verbo para o plural. Por exemplo, quando eu coloco que o grupo se reúne aos sábados, qual é o verbo que nós temos nessa frase? O grupo se reúne aos sábados. O verbo é o verbo reunir-se, que está no singular. Aqui não está escrito reúnem. E ele está no singular porque o sujeito, o grupo, é singular. A pessoa, mas grupo não é um monte de gente? Sim. Realmente a ideia da palavra grupo é uma ideia de plural. Mas eu não posso dizer a que se reúnem, porque o artigo que está aqui antes de grupo é singular. Você não coloca que o aluno se reúnem. Você não coloca que o advogado se reúnem, que o bancário se reúnem. Você coloca que o bancário, o estudante, o homem se reúne e, portanto, o grupo também. Eu não tenho que olhar a ideia da palavra, eu tenho que olhar a forma. Por exemplo, ocorreram manifestações populares. Observem que agora, nessa segunda frase, ocorreram manifestações populares, eu tenho uma forma do verbo ocorrer no plural. Aqui não está escrito ocorreu, aqui está escrito ocorreram. E aí é plural porque quem foi que ocorreu? Manifestações. Manifestações ocorreram. Isso é o sujeito, tá? E aí eu estou te dizendo isso porque não nas questões de concordância apenas, mas sobretudo nas questões de análise sintática, é muito comum você colocar em prática o vício que a própria escola te colocou. A vida inteira você falou assim, ocorreram. Ocorreram o quê? E achava que isso aqui era objeto direto. Porque você foi levado a vida inteira, você foi conduzido pelos seus professores, que quando você faz essa pergunta o quê, a resposta dela é um objeto direto. Ele já concluiu. Concluiu o quê? O ensino médio, objeto direto. Cuidado, porque quando o sujeito vem depois do verbo, ele se confunde na análise sintática com o objeto direto. Porque se eu colocasse uma grande manifestação, eu não falaria ocorreram. Eu falaria ocorreu uma grande manifestação. E aí, quando eu uso uma palavra no singular e o verbo fica no singular, ou eu uso uma palavra no plural e o verbo fica no plural, eu simplesmente estou lidando com o sujeito ou com a concordância verbal. Isso é só para a gente fazer uma introdução. Agora sim, na tela, olha a questão de número 1. Na sua opinião, qual é a frase em que a concordância verbal
se realiza de acordo com a norma padrão. Faça uma pausa na sua tela, resolva com seu conhecimento prévio e só em seguida você volte comigo para que a gente faça as anotações. Vai lá. Olha só, gente, quero começar com vocês pela letra D de dado, porque na letra D de dado, a frase começou com um verbo. E, de novo, na letra D de dado, você falaria assim, existe o quê? Já te falei para você tomar cuidado toda vez que uma frase começar com verbo, se você está lidando com concordância verbal, porque você tende a achar que começou com verbo, você vai fazer a pergunta e o que vai ser a resposta, quando pode ser o sujeito invertido. Confira. O que se quis dizer foi que especulações são coisas que acontecem. Então, especulações é o sujeito de existir, que está errado aí. Especulações existem. Eu diria, existe uma especulação sobre o problema. Mas se são especulações, essas especulações existem. Então, se você marcou a letra D como correta, você errou. Olha a letra E comigo agora. Também estou indo para a letra E, porque ela começa com verbo. E aí você fala assim, acontece. Mas acontece o quê? Problemas. Olha, de novo, eu estou falando de um acontecimento. Qual foi? Problemas. Problemas é plural. Os problemas acontecem. É outro erro que nós temos aí. Se eu dissesse assim, um problema constante acontece. É um problema. Agora, se eu falo problemas, os problemas acontecem. Então, a letra D e a letra E mostram o cuidado que você tem que ter com aquelas palavras que começam, aquelas frases que começam com verbo, para que você não erre. Na tela, das três que sobraram, eu agora quero ir para a letra C. Cada um dos adolescentes receberá atenção especial. Se você marcou a letra C, você acertou. A resposta é a letra C. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Se você diz, por exemplo, que um grupo de jovens, e usa o verbo organizar aqui, você poderia ter uma dúvida. Você diria que um grupo de jovens organizou o evento ou que um grupo de jovens organizaram o evento? O sujeito completo é esse aqui. Se eu tivesse colocado só o grupo, claro que a palavra principal seria grupo. Se eu tivesse colocado os jovens, claro que a palavra principal seria jovens. Mas aqui eu tenho um grupo de jovens. Se eu te perguntar qual, na sua opinião, é a palavra principal desse sujeito? Qual, na sua opinião, é, portanto, o núcleo do sujeito? Acertou quem falou que a palavra grupo é a palavra principal ou núcleo. Professor, pensei que fosse jovens. Eu até acho, concordo com você, que a palavra jovens, ela é uma palavra que faz mais sentido, porque ela especifica, tem grupo de alunos, tem grupo de jovens, tem grupo de catequistas, tem grupo de funcionários públicos. Então eu estou especificando, mas eu quero que você saiba que núcleo do sujeito é o primeiro substantivo que aparece. Você está vendo de novo a importância de você saber fazer o nosso módulo de classes gramaticais? Porque lá você tem a definição do que é substantivo, do que é adjetivo, do que é advérbio e por aí vai. A palavra grupo é um substantivo, porque tem um artigo aqui, ó, um grupo. Quando não houver substantivo, é o primeiro pronome. Em outras palavras, núcleo do sujeito é a primeira palavra significativa que aparece. Isso quer dizer que o grupo organizou.
Lembrando que eu te falei agora há pouco. É um grupo, isso aqui é singular. Por isso que esse grupo organizou o evento. Um detalhe, a palavra jovens, eu também posso colocar os jovens, e ela ser um substantivo, mas ela não é núcleo, pelo seguinte, núcleo de sujeito é um termo que não é preposicionado. Eu não posso ter a preposição determinando um núcleo de sujeito. E aqui eu tenho a preposição de. Lá no nosso tópico, top 10, classe de palavras, nós vamos definir também o que é preposição. Na verdade, classe de palavras é muito mais um assunto de pré-requisito do que um assunto cobrado propriamente em prova. Tá bom? Agora é o seguinte, gente. Se esse grupo é formado por jovens, eu também posso dizer que os jovens organizaram o evento. Em outras palavras, isso na vida real é ótimo. Isso para você que vai fazer um concurso que tem redação é ótimo, porque se você escrever uma frase, um grupo de jovens, um bando de pessoas, a maioria dos indivíduos, que é uma expressão, tanto faz você concordar com o núcleo do sujeito ou com a palavra mais próxima. É o que a gramática chama de concordância lógica com o núcleo ou atrativa com o mais próximo. Agora, o problema é na múltipla escolha. Porque na múltipla escolha você pensa que pode ser uma coisa, quando, na verdade, ela pode ser outra coisa. Então, vamos lá na tela. A letra C, o sujeito da frase da letra C é cada um dos adolescentes. O núcleo é a expressão cada um. Por que que não são os adolescentes? Porque os adolescentes têm a preposição dos. Então, cada um receberá a atenção. Isso está certo. Cada um, singular. Receberá, singular. Então, isso está certo e acertou a questão. Quem marcou a letra C? Olha a letra A. Está errado, portanto. Em certa fase da vida, inverte-se os papéis. Não nessa primeira aula, mas uma outra aula eu vou escrever para vocês esse caso. Quando eu digo inverte-se os papéis, eu quis dizer que os papéis são invertidos. Ops! Então, se os papéis são invertidos, no plural, é invertem-se os papéis. Eu devo dizer que vende-se esta casa, porque esta casa é vendida. Mas eu devo dizer vendem-se casas, porque as casas são vendidas. O caso do verbo com a partícula C é um caso de concordância extremamente importante. Nós vamos anotá-lo porque ele vai aparecer de novo. Olha a letra B de bola. Se você marcou a letra B de bola, a resposta é C, mas você está perdoado. Porque, pela lógica, mais de um caso chegam todos os dias. Por quê? Porque mais de um caso são 2 casos, 3 casos, 4 casos. E aí está escrito mais de um chegam, quando o correto seria mais de um caso chegar. Tá? Vamos anotar, não agora nesta aula, mas numa outra, o caso de expressões como um dos que, mais de um ou outro, que são casos específicos. O nosso combinado aqui é que a gente anote uma teoria para cada aula. Então, a primeira aula, nós definimos o que é concordância, nominal e verbal, e definimos o caso principal do acordo entre verbo e sujeito. Vocês viram que das 5 opções, 2, a letra D e a letra E, pertencem a esse caso, e a resposta a ser assinalada pertence a ele também. Então, esse caso geral é um caso importante. Na próxima aula, então, a gente faz uma outra questão e faz outra anotação. Estou esperando você